Na aula de hoje, nós iremos efetuar a resolução das atividades propostas de sua apostila de número 5, mais especificamente a página 6, lá da sua apostila, capítulo 15, abordando o assunto análise combinatória. O primeiro exercício que se apresenta para nós é uma equação, ele não te dá nenhuma situação para ser envolvido a sua forma de entendimento, ele simplesmente dá uma expressão matemática. Arranje o x2 igual a 20. Aqui ele não pede o cálculo do arranjo, ele pede um dos termos. Então, o primeiro passo, amigos, seria você lembrar a forma do arranjo. O arranjo é aquele processo de contagem onde a ordem é importante. E eu calculo arranjo da seguinte maneira: n fatorial sobre n menos p fatorial, onde n é o todo e p é a parte. N é o grupo que você está trabalhando e P é a parte que você está utilizando. Neste caso específico aqui da equação, o meu N é o X e a minha parte é 20. Bom, então como é que eu vou fazer? X fatorial sobre X menos 2 fatorial, isso aqui igual a 20. Quando a gente chega nesse momento aqui, a gente desenvolve o maior, até chegar no X menos 2, vai ficar assim, ó, X que multiplica X menos 1, que multiplica x menos 2, sobre, aqui é fatorial, x menos 2 fatorial. Lembrando que isso aqui tudo é igual a 20. O que a gente pode fazer? Nós podemos cancelar esse fatorial aqui, ó. Esse desenvolvimento foi para isso. X que multiplica x menos 1 é uma propriedade chamada propriedade distributiva. Você multiplica o x com os termos que estão dentro do parêntese. Então, você vai ficar com x ao quadrado menos x igual a 20. E agora? Joga esse 20 para o primeiro membro, vai ficar x2 menos x menos 20 igual a 0. Amigos, isso aqui é uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau ela pode ser resolvida de duas formas. Ou você utiliza Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, buscar o delta que é discriminante b2 menos 4ac, ou pode fazer um caminho mais curto, que é fazer a busca das raízes dessa equação, ou zeros da raiz, através de soma e produto. Soma e produto, a gente faz assim, ó, soma é igual a menos b sobre a, produto é igual a c sobre a. Neste caso, o meu a vale 1, o meu b vale menos 1, e o meu c vale menos 20. Então, vai ficar com menos 1, menos 1, porque menos é da fórmula e o outro menos é do número, dividido por 1. Isso aqui vai dar 1. E aqui vai ficar menos 20 dividido por 1, menos 20. Você vai procurar dois números que somando te dê 1 e multiplicando te dê menos 20. Suas raízes serão 5 e menos 4. Bom, quem é a minha resposta? Somente o 5. Aí você poderia me perguntar, Vanks, por que somente o 5? Porque não existe fatorial de número negativo, tá? Então, aqui vai ser o 5 como resposta da nossa primeira questão. Não existe fatorial de número negativo para nós, tá? Questão de número 2 se assemelha à primeira. Ele te dá aqui a expressão arranjo n menos 1, 3, arranjo n, 3. Isso aqui igual a 3 quartos. Eu queria alertá-los o seguinte. N menos 1 é o primeiro termo, é o todo, ó, n menos 1. E o outro é só o 3. Aqui um termo é n e o outro termo é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver ambos. Como é que eu vou fazer o n menos 1 e 3? Você vai fazer assim, ó. N menos 1 é o todo, então fica n menos 1 fatorial. Sobre n menos 1 menos 3 fatorial. Sobre, agora você vai pegar o de baixo. N fatorial sobre n menos 3. Tudo isso aqui é igual a 3 quartos, tá? Continue aqui embaixo. N menos 1 fatorial sobre n menos 4 fatorial, porque menos 1 com menos 3 dá menos 4. Tudo isso sobre quem? Sobre n fatorial e aqui embaixo n menos 3. Estas estruturas tudo igual a 3 quartos. Eu queria lembrá-los que nós temos dois arranjos aqui. Um no numerador, outro no denominador. Então a sugestão que você vai me dar qual é? Eu vou desenvolver o n menos 1 até o n menos 4. Vou fazer assim, ó. Esse aqui é o maior dessa fração. Eu vou desenvolver este moço até chegar no n menos 4. Vai ficar assim, ó. N menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, que multiplica n menos 4 fatorial. Parei aqui,
Repito o denominador, n menos 4 fatorial. Faço a mesma coisa aqui embaixo, amigos. Ó, n fatorial é n menos 3. O que você vai fazer? Desenvolver o n até n menos 3. Vai ficar assim, ó, n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3 fatorial. Observe que tudo é multiplicação, vai ser possível trabalhar com simplificações. Olha o que eu vou fazer. E lembrando que isso aqui tudo é igual a 3/4. Eu vou cancelar aqui, ó, n menos 4, n menos 4. Eu vou cancelar n menos 3, n menos 3. O que é que sobrou para nós dessa história toda? Sobrou n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3. n menos 1, n menos 2, n menos 3. E lá embaixo, Vancos, o que é que sobrou? Aqui embaixo sobrou n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2. Estas foram as estruturas que sobraram do meu desenvolvimento da expressão. O que é que eu posso fazer aqui? Bom, o que é que você pode fazer? Você pode simplificar o que é possível simplificar. O n menos 1, o n menos 2. Lembrando que isso aqui tudo é igual a quanto? Isso aqui tudo é igual a 3/4. Bom, vamos lá ver o que é que sobrou. A terceira e última etapa. Sobrou n menos 3 lá em cima. Sobrou o que embaixo? Sobrou n, igual a 3/4. Quando a gente tem uma fração como esta daqui, é uma razão, né? O n menos 3 sobre n é uma razão, 3/4 é outra. Duas frações numa igualdade, eu vou fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou fazer isso aqui, ó. 4 vezes n dá 4n, 4 vezes 3, 12. 3 vezes n, 3n. Eu vou jogar a letra para um lado e número para o outro. Vou ficar com 4n menos 3n igual a 12. Vanks, quanto é meu n? Meu n vale 12. E aí eu vou lá nas alternativas e vou marcar a letra E. Olha que questão bonita, né? Você teve que fazer o desenvolvimento dos dois arranjos, você teve que desenvolver dentro dos arranjos as estruturas até chegar no menor termo, fazer a simplificação e, finalmente, fazer o produto dos meios com o produto dos extremos. A questão de número 3 traz o seguinte texto para nós. Durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpite sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, Brasil, Nigéria e Holanda. Primeiro, segundo e terceiro, respectivamente. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Hoje, meus amigos, isso aqui é uma sequência muito simples de entender. Pergunto a você inicialmente, a ordem importa? A ordem de classificação numa Copa importa? Se você mexer com a posição de um time, altera o resultado final? Sim, altera sem dúvida. Por quê? Ali o primeiro é Brasil, o segundo é Nigéria. Se você trocar a posição do Brasil com a Nigéria, o resultado altera, é um novo elemento. Ó. Brasil, Nigéria e Holanda é uma coisa, Nigéria, Brasil e Holanda seria outra. Então, se a ordem importa, eu estou diante de um arranjo. Quando a ordem, na formatação das contagens for importante, eu estou diante de um arranjo. Qual a relação matemática do arranjo? N fatorial sobre N menos P fatorial, onde o N é o todo e P é a parte. No caso, eu estou trabalhando com a Copa do Mundo e a quantidade de participantes é 24. Então, 24 é o meu N. E estou trabalhando com os 3 primeiros lugares. Então, o meu P é 3. Então, vai ficar arranjo 24, 3. É tudo uma questão de pensar. Tá? Então, vai ficar como aqui, ó, 24 fatorial sobre 24 menos 3 fatorial. Nossa resposta vai ser 24 fatorial sobre 21 fatorial. Qual é o próximo passo? O próximo passo, amigos, é desenvolver até o 21. 24, 23, 22, 21 sobre 21 fatorial. Eu vou cancelar aqui, ó. Sobrou para nós 24 vezes 23 vezes 22. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Quando você fizer 24, 23, 22, você vai encontrar 12.144. 12.144 seria a nossa resposta. Eu iria lá nas alternativas dessa questão de número 3, que foi uma questão que caiu na CES Gran Rio, e marcaria a letra D. Na questão de número 4, ele fala de licenciamento. Licenciamento, para quem não tem essa intimidade com veículos, é emplacamento, tá? Quantas motos podem ser licenciadas se cada placa tiver 2 vogais, podendo ser repetidas, e 3 algarismos distintos? Então, aqui ele está dizendo de cara qual é a formatação da placa que você vai usar.
Bom, a formatação da placa nos traz o quê? 2 vogais e 3 algarismos. 2 vogais e 3 algarismos. Bom, o que é que você vai fazer aqui? Você vai fazer a representação da seguinte maneira, ó. Vogal, vogal, e aqui na frente, algarismo, algarismo, algarismo. Bom, com relação às vogais, eu tenho quantas possibilidades? Tenho 5 possibilidades. A, E, I, O, U. Com relação aos algarismos, eu tenho quantas possibilidades? Do 0 ao 9, eu tenho 10 possibilidades. São 10 algarismos e 5 vogais. Bom, ele diz que você pode repetir as vogais. Então, vamos lá na primeira posição. Quantas vogais você poderia escolher para a primeira posição da placa? 5. Se não pudesse repetir, você ia colocar um 4 aqui, tá? Porque não pudesse repetir, você ia colocar um 4. Como ele está dizendo que pode repetir as vogais, aqui vai ser 5 de novo. Com relação aos algarismos, como é que ele apresentou para nós? Aqui ele apresentou para nós os algarismos distintos. Vanks, aquela historinha do zero. Amigos, o zero vai ter uma restrição na montagem de respostas, na análise combinatória, quando for para montar números. Para formar placas não tem problema, para formar senhas não tem problema, só para formar números que ele não pode ocupar a primeira posição. Então aqui, qualquer algarismo pode estar na primeira posição, 10 possibilidades. Só que aqui ele disse para nós que deveriam ser algarismos distintos. Se são distintos, aqui não pode ser mais 10, aqui vai ser 9. E o próximo? 8. Pronto. É assim que você vai fazer. Tá? Então vai ficar como aqui? 5. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui? 5, 25, 250, 250, 18 mil. Você vai conseguir montar 18 mil licenciamentos diferentes com estas características que aqui foram apresentadas no exercício. Neste caso, na questão número 4, a resposta seria a letra D. A questão de número 5, Vanks, o que é esse desenho? Esse desenho aqui representa um mapa. Quando a gente vai fazer uma reserva de uma passagem aérea, o mapa, as companhias aéreas, normalmente elas te deixam disponibilizado lá no site as poltronas que já estão ocupadas e as poltronas disponibilizadas para você comprar. Alguns utilizam marcação do X, outras colocam uma cor diferente para ocupado e desocupado. No caso do nosso exercício, ele trouxe a marcação com a letra X e os espaços vazios. Eu tomei a liberdade de, na representação, colocar nos espaços desocupados ou disponíveis a letra D, tá? Então, lá no desenho original, você tem a marcação apenas do X e esses espaços que estavam em aberto, eu coloquei a letra D para você saber que eram lugares disponíveis. Vanks, essa fileira no centro, isso ali é o corredor da aeronave, tá? Então, ele diz assim, ó, uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas com X, está vendo? E as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. O mostrado em branco, eu coloquei a letra D aqui para você de disponível. O número de formas distintas de se acomodar a família para esse voo. Bem, meus amigos, quando você vai fazer um cálculo como esse, você não precisa contar todos os lugares do avião. Você vai precisar contar somente os lugares desocupados que você pode ocupar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você tem 9 lugares. A família é constituída de quantas pessoas? Essa família é constituída de 7 pessoas. Quando uma pessoa ocupar um lugar, diminui o grupo do todo e você não vai mais contar esta pessoa. Então, trata-se de um arranjo. Que arranjo seria esse, Vanks? Qual o total? 9. Para escolher quantos? 7. Pronto, é só isso aqui. Arranjo 9 e 7. Como é que a gente faz isso, Vanks? 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial. É pela fórmula do arranjo. Lembre-se da fórmula do arranjo. O arranjo tem que fórmula? Todo dividido pela diferença entre ele e a parte. N sobre N menos P fatorial. É esta a relação matemática do arranjo. Bom, aqui vai ficar 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Você vai desenvolver o 9 até o 2? Não vai ser necessário. Por quê? Porque nessa questão de número 5, que foi cobrado no Enem, isso aqui foi questão do Enem, tá? Ele não quer que você faça o cálculo, ele quer somente
forma de cálculo. Ele não quer que você resolva o exercício, ele quer só a expressão. Porque se você fosse resolver, você ia fazer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial, simplificava e fazia a multiplicação. Como ele quer apenas a expressão matemática, a resposta vai ser a letra A. Ó. 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Letra A na questão 5. Na questão de número 6, o autor traz para a gente uma questão da PUC de Minas Gerais, falando de um buffet. O buffet produz 6 tipos de salgadinhos, 3 tipos de doce para oferecer em festas de aniversário. Se em uma festa devem ser servidos 3 tipos de salgado e 2 tipos de doce, o buffet tem quantas maneiras diferentes de organizar este serviço? Bom, então olha aqui, ó. Você tem 6 tipos de salgados e você tem 3 tipos de doce. Nesse evento especificamente, o nosso amigo oferece o quê? Ele oferece 3 salgados e oferece 2 doces. Não é isso que diz aqui o texto? É. Bom, então o que você vai fazer aqui, amigos? É muito fácil, você faz um arranjo. Ó, aqui no salgado você vai fazer que arranjo? De 6 eu escolho 3. E aqui nos doces? Um arranjo de 3 eu escolho 2. Pronto, é só isso que você vai fazer. Faça o cálculo do primeiro, faça o cálculo do segundo. Então vamos lá. Como é que ficaria arranjo 6, 3? 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. 6 fatorial sobre 3 fatorial. Desenvolva. 6, 5, 4, 3 fatorial. 3 fatorial embaixo, cancela. Você vê 5, 30, 30 vezes 4 dá 120. Arranjo 3, 2. Como é que vai ficar isso? 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. 3 fatorial dividido por 1 fatorial. Isso aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, porque 1 fatorial é 1. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6. Bom, o que você vai fazer agora? Você vai pegar os 2 e vai multiplicá-los, porque o resultado é o produto desses 2 arranjos. 120 vezes 6. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar 720 e a minha resposta será a letra D, na questão envolvendo o buffet. Na questão de número 7, o autor traz a seguinte situação. Assinale a alternativa na qual consta a quantidade de números inteiros por 3 algarismos, na qual consta a quantidade de números inteiros por... Eu vou verificar aqui, que eu acho que ficou faltando alguma palavrinha aqui. Ficou faltando a palavra formados, ó. Estou olhando aqui no texto original. Assinale a alternativa na qual consta a quantidade de números inteiros formados, que eu não coloquei aqui, ó. Ficou faltando a palavra formado, por isso que ficou uma coisa sem sentido ali, tá? Perdão, obrigado por sua compreensão. Formados por 3 algarismos distintos, escolhidos dentre os números 1, 3, 5, 7 e 9, e que são maiores que 200 e menores do que 800. Bom, meus amigos, o que é que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero formar números com 3 algarismos. Então, está aqui. 1, 2, 3. Eu quero que eles sejam menores que 200 e que maiores que 200 e menores que 800. Maiores que 200, menores que 800. Vamos pensar. Aqui ele fala em algarismos distintos, então eu não vou poder repetir. Concorda comigo? Eu não vou poder repetir. Vanks, qual seria o melhor caminho? Muito simples de fazer essa questão. Muito simples. Vamos pensar. Para ser maior do que 200, presta atenção, ele não pode começar com o número 1. Por que ele não pode começar com o número 1? Porque não vai ficar 100 e alguma coisa. Então, quem é que vai poder entrar aqui? Maior do que 200. O 3 pode entrar, o 5 pode entrar, o 7 pode entrar. Vanks, você esqueceu do 9. Não, eu não esqueci o 9. Por que eu não esqueci o 9? Eu não esqueci o 9 porque ele tem que ser menor do que 800. Para ser menor do que 800, o 9 não pode estar na primeira posição, né? Se você colocar o 9 ali na primeira posição, vai dar 900 e alguma coisa. Olha que interessante. Então, quantas possibilidades para a primeira posição? 3. Você está trabalhando com um grupo de quantos algarismos para a escolha? 5. 5, né? Você já escolheu um, não foi? Já. Então, sobraram quantos para a segunda posição? 4. Para a terceira? 3. Por que você está diminuindo? Porque eles são distintos.
3 vezes 4, 12. 12 vezes 3 dá 36. Pronto, está resolvido o exercício. Eu vou te mostrar um segundo caminho. Como assim, Vanks? Um segundo caminho. Uma segunda forma de resolução, uma segunda possibilidade. A análise combinatória, ela permite outras formas de resolução. Eu te mostrei uma, vou te mostrar outra. Vamos lá. Uma maneira de fazer. Você vai fazer com 3 algarismos, certo? Então, vamos colocar o 3 na primeira posição. 300 e alguma coisa. Sobrariam quantos para você trabalhar? De 5 você já usou 1, 4, 3. Começando com o número 5. Sobraria quantas possibilidades? 4, 3. Começando com o número 7. 4, 3. Começando com o número 9. Não pode. Por que não pode? Porque senão vai ficar maior do que 800. Quanto é que vai dar aqui? Você faz essa soma dos grupos que você conseguiu. 12 mais 12 mais 12, 36. Vanks, qual é o que eu faço? Amigo, eu te mostrei os 2 caminhos. Você escolhe aquele que você se sentir mais seguro. A matemática não exige que você vá pelo caminho A ou B, não. Ela quer que você ache o caminho correto. A sua forma de raciocínio é aquela que você se sentir mais seguro. Vejamos aqui a questão de número 8. 4 amigos vão ao cinema, escolhem para sentar-se em uma fila em que há 6 lugares. Sendo n o número de maneiras como poderão se sentar, determine o valor de n sobre 5. Bom, você tem 6 amigos. Desculpe, você tem 6 lugares. Você tem 6 lugares disponíveis, você tem 4 amigos que vão sentar nessa fileira. Quando um amigo senta, vamos pensar, quando um amigo senta, ele deixa de ser contado no grupo total, certo? Por exemplo, eu chego lá, tem 6 lugares, aí um amigo sentou, sobram 5 lugares. O outro sentou, sobram 4, sobram 3. Então, isso aqui, quando alguém senta e ele não vai mais participar, isso aqui vai ficar na condição de arranjo. Arranjo o quê? 6, 4. Só isso que eu vou fazer, mais nada. Como é que faz esse cálculo? 6 fatorial, 6 menos 4 fatorial. Você vai desenvolver de que maneira? Você vai resolver isso aqui de que forma? 6 fatorial dividido por 2 fatorial. 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Você vai cancelar esse 2 fatorial, tá vendo? Você vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá 360. Ele não perguntou a quantidade, ele disse o seguinte: você vai calcular a quantidade, você vai chamar isso aqui de n, é o que ele disse, e depois você divide o resultado obtido por 5. O que ele pediu para você fazer? N sobre 5. Como é que vai ficar isso, Vanks? 360 dividido por 5. Quando eu divido 360 por 5, amigos, eu encontro 72. Essa questão de número 8, ela não tinha alternativas, era só desta forma. A questão de número 9 é uma questão da PUC, ele diz assim: usando os algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sem repetição, olha essa informação, não pode repetir, fique atento. Quantos números pares, para ser par, o que é que tem que acontecer? Para ser par, você tem que olhar o que é o último algarismo. Desse grupo aqui, para ser par, tem que terminar em quem? 2, 4, 6, 8. Vanks, você esqueceu de citar o 0. Pessoal, o 0, terminando qualquer número em 0, ele é par. Porém, o universo que você tem aqui não tem o 0. Ele mandou você trabalhar com 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Nem tem o 0, nem tem o 7. Aí ele pergunta quantos números pares de 3 algarismos maiores que 234 você pode formar. Maiores que 234. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui na questão de número 9? Na questão de número 9, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: qual seria a condição para você trabalhar com os termos que você tem que achar? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu teria, por exemplo, o arranjo 6, 1. Porque aqui você pode começar, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Você pode começar com qualquer um deles. Eu posso resolver isso aqui como arranjo utilizando os números que eu tenho aqui na disponibilidade de fórmula. Eu vou fazer dos 2 caminhos. E posso também fazer assim, 3 algarismos, tá bom? Tá aqui eles. Aqui estão os 3 algarismos. Como é que a gente poderia fazer? Ele quer que ele seja par. Então, quem é que vai poder entrar aqui? 2, 4, 6, 8. Não é assim? Quantas possibilidades? 4. Tem que ser maior do que 234. Então, aqui, para ser maior do que 234, qual é a condição? Eu vou ter que cuidar bem aqui. Aqui tem que ser
2 e 3, aqui não pode entrar o 2. O 2 não pode entrar aqui. Vanks, por que o 2 não pode entrar aqui? Porque se você colocar o 2 aqui, ele vai ficar, por exemplo, quando você for fazer a questão, ele vai ficar com um número menor do que 234. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Você tem aqui 6 algarismos, né? Quantos algarismos você tem? Desculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 algarismos, perdão. Você tem 7. Só que você já usou 1, não foi? Já, Vanks, eu já usei 1. Então, se você já usou 1 dos 7, sobrou quantos aqui? 6 e aqui 5. Você vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Cuidado. Cuidado. Quando você fizer o número, o que ele disse? Que tinha que ser maior que 234. O 234 não pode participar. Por quê, Vanks? Porque o 234 ele é igual. Então você tem que retirar o 234. O 234 não pode participar dessa formatação. Então ele representa um algarismo. Então quanto é que seria a minha resposta final? 120, que é o total de possibilidades, menos o próprio 234, porque ele quer que seja maior. Se eu colocar o 234, fere essa condição. Por quê? Porque se eu colocar o 234, ele vai ter um que seja igual a ele, então você tem que tirá-lo. 120 menos 1, 119. Eu vou marcar qual letra? Na questão de número 9, eu vou marcar a letra B, na questão de número